Olá, igreja, graça e paz, uma ótima noite a todos. Muito bom poder estar aqui com vocês novamente, através da tecnologia que nos é possível nos comunicar uns com os outros e de alguma forma nos abençoar também mutuamente, tá bom? Eu gostaria de compartilhar uma palavra, uma mensagem com vocês nessa noite, um texto que o Senhor colocou no meu coração nesses dias, nessa semana. E eu queria aqui poder então compartilhar com vocês de maneira breve, algo que eu entendo, que eu creio que o Espírito do Senhor deseja falar conosco, com a sua igreja que somos nós. Amém? Eu queria gastar aqui um primeiro momento em oração por esse tempo, em oração pela minha vida, pela sua que está me assistindo, me ouvindo aí. Tá bom? Vamos orar. Eu queria que você, se puder, feche teus olhos aí comigo, aí na sua casa, onde você estiver, se você puder, e vamos orar por esse momento, para que o Senhor possa estar falando conosco. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos e irmãs em Cristo, Senhor. Tu sabes, Senhor, que em mim não há capacidade nenhuma, Senhor, de ensinar a Tua palavra ou pregar a Tua palavra, até mesmo orar, Senhor. Eu dependo de Ti para todas essas coisas, Senhor, do auxílio do Espírito do Senhor, Pai. Então, que o Senhor me ajude, Pai, de maneira simples, Pai, objetiva, compartilhar, Pai, aquilo que eu creio que é o desejo do Senhor para a Tua igreja nessa noite, nesse dia, Pai. Que o Senhor abençoe também cada um dos meus irmãos que estão vendo essa mensagem, aqueles que estão ouvindo nesse exato momento. Cuida do coração deles, da mente dele, da mente dela. Tu sabes quais são a angústia nesse momento, quais são as angústias ou algum tipo de anseio ou incômodo que eles sentem. Somente o Senhor sabe, Pai, porque Tu sondas os corações e Tu, Senhor, vê todas as coisas, Tu nos conhece, Pai, de dentro, Pai, para fora, melhor do que nós mesmos, Senhor. Então, oro, Senhor, fala com Tua igreja, Espírito Santo, nessa noite. Fala, Pai, aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo, Pai. Que aquilo que eu não sou capaz, Pai, de fazer, o Senhor, por meio do Teu Espírito, realize, Pai, na vida dos meus irmãos, através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, meus queridos, é sempre um momento para mim de temor, quando eu estou aqui com vocês, compartilhando a palavra. Estou aqui na minha casa hoje compartilhando com vocês. É claro que eu prefiro, o culto presencial, prefiro poder olhar ali de perto vocês, prefiro poder estar junto, mas nós sabemos que devido ao momento, esse momento atual da pandemia, nós estamos procurando tomar os devidos cuidados e pedindo a Deus para que esse mal possa cessar sobre o nosso país, em nosso país, que esse mal possa de fato diminuir, que possamos ter um ambiente mais seguro para poder retornar ao nosso culto presencial, que de fato faz falta, meus irmãos. Tá? Assim como vocês, eu também sinto falta daquele momento bom, de culto ali junto, adorando o Senhor como comunidade, como igreja de Cristo. Isso é bom demais, queridos. E o tema da minha mensagem hoje é esperança e consolo no Senhor, queridos. Esperança e consolo no Senhor. E eu queria aqui ler com vocês o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, para aqueles que quiserem acompanhar, se você estiver aí com a sua Bíblia aí perto, quiser ler junto comigo, esses dois versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. Eu estou aqui com a minha tradução Almeida, século 21, queridos. Só queria aqui abrir um parênteses antes de começar aqui a leitura. Uma das coisas que nós percebemos na vida do apóstolo Paulo, é um amor sacrificial pela igreja de Cristo, um amor sacrificial pelo seu próximo, para que pessoas fossem alcançadas pelo evangelho da paz. Esse evangelho que ele ensina em Romanos, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, poder de Deus para a salvação. Queridos, então nós podemos perceber através da vida do apóstolo, ele se doando em amor, renunciando a si mesmo para servir o corpo de Cristo, a igreja do Senhor que somos nós. A igreja não é o templo, Nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas Deus habita num
coração, né, que foi ali salvo, regenerado, quebrantado por sua graça, constrangido por seu amor. Deus habita, né, através do seu Espírito em nossos corações. A Bíblia diz em Romanos, o próprio apóstolo Paulo escreveu que se com a tua boca confessares, em teu coração credes que Jesus Cristo é Senhor, né, que Ele ressuscitou, né, você será salvo. Né? O apóstolo Paulo diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, lembrando o texto do profeta no Antigo Testamento, queridos. Então a igreja somos nós, seres humanos, carne e osso, né? O prédio, o templo é só ali o local onde nos reunimos, onde podemos cultuar como comunidade espiritual ao Senhor. Mas o principal é o nosso coração, queridos. E é esse onde Deus deseja alcançar de um ser humano, deseja trabalhar na vida daqueles que já se renderam ao Senhor, lapidando e modelando a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Por que eu estou abrindo esse parênteses aqui, queridos? Porque é muito importante, apesar da distância, nós valorizarmos a igreja de Cristo, meu irmão, minha irmã. Sabe, nós honrarmos a igreja de Cristo, assim como o apóstolo Paulo e outros irmãos e irmãs ao longo da história honrar e doar a sua vida. Porque Cristo fez isso por nós, queridos. Ele é a origem da igreja, é o cabeça da igreja, né? Ele se entregou por ela numa cruz. E assim como Paulo e tantos outros homens e mulheres ao longo da história fizeram isso, cabe a nós, nesse momento de pandemia, fazer também de alguma forma, né? Estando junto, encorajando um ao outro, utilizando ali da ferramenta que é o celular, né? O telefone para poder fazer uma ligação e apoiar alguém, estando presente no culto, como você está agora nesse momento na sua casa. Queridos, não vamos deixar de cultuar ao Senhor, é muito importante. Deus fala através dos pastores, através da vida do nosso pastor. O apóstolo João, quando ele teve a revelação ali de Cristo, e ele escreveu o livro que nós conhecemos aqui de Apocalipse, ele escreveu ali as 7 cartas, as igrejas da Ásia, daquele período, daquela época do 1º século depois de Cristo, e uma das coisas que está escrito ali, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus fala, queridos, à sua igreja através de seus pastores, seus líderes espirituais, né? Aqueles homens e mulheres tementes ao Senhor, que têm temor ao nome dEle, que buscam Ele em oração, que se dedicam ao estudo, à leitura da palavra. Deus usa, queridos, tá bom? Então é muito importante nós valorizarmos a igreja do Senhor, valorizar esse tempo de culto, seja no lar com sua família, seja aqui, né, através do culto online. Não é aquilo que nós gostaríamos, como eu falei, mas é a ferramenta que nós temos hoje. Tá bom, queridos? E assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, o apóstolo Paulo e tantos outros homens e mulheres ao longo da história, que eu e você, nesse momento de crise, possamos também amar a igreja do Senhor. Falar, Senhor, apesar de mim, das minhas limitações, usa a minha vida para abençoar o corpo de Cristo. Queridos, não somos uma igreja perfeita, nenhuma comunidade espiritual é. Todas as comunidades espirituais no Senhor têm seus pontos fortes e têm seus pontos fracos. Nós podemos ver até mesmo nas cartas do apóstolo Paulo, ele exortando a igreja de Corinto, né, elogiando a igreja de Tessalonicenses, dando ali uma instrução para a igreja de Filipe, da cidade de Filipos, aos irmãos da cidade de Filipos. Então nós vamos ver que toda a comunidade espiritual ela tem seus pontos fortes e seus pontos fracos que precisam ser melhorados, não é verdade? Então eu creio que nós temos ponto forte, mas nós temos também nossos pontos fracos, e talvez Deus deseje usar a tua vida justamente para suprir essa necessidade, queridos. Se você foi chamado pelo Senhor para fazer parte dessa comunidade que nós conhecemos como Igreja Batista de Vila Joca, é porque sim, queridos, Ele deseja usar a tua vida, usar você do seu jeito para abençoar o corpo de Cristo, queridos. É muito importante, tá? Eu queria, antes de tudo, abrir esse parênteses e trazer essa palavra, porque eu creio que esse é o desejo do Senhor, é uma preocupação do nosso pastor, né? O pastor Marcos está sempre nos encorajando, queridos, tá bom? E nunca é tarde demais para a gente poder trazer uma palavra de esperança para alguém, que o Senhor trabalhe em nosso coração. Queridos, o texto aqui de 1 Tessalonicenses, tá? É a carta que Paulo escreveu, a primeira epístola,
Paulo escreveu essa carta e um dos temas dessa carta é corrigir um erro de interpretação, né? Um equívoco que os irmãos daquele tempo estavam tendo sobre a segunda volta, o retorno de Cristo, porque Cristo havia ressuscitado, né? Subiu aos céus, então já o evangelho estava sendo pregado, anunciando que Cristo retornaria uma segunda vez. Mas vamos ler aqui o texto e eu vou continuar a explicação. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já dormiram ou faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Mais uma vez, meus irmãos, todavia, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes em relação aos que já faleceram, né, ou dormiram, dependendo da sua tradução, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram, queridos. Qual que era o equívoco aqui daqueles irmãos, dessa igreja, né? Talvez muitos novos convertidos, estava começando a igreja do Senhor naquele período. Eles pensaram que aqueles irmãos que haviam falecido antes de Cristo voltar não iriam ressuscitar, não iriam ser chamados ali de volta no segundo retorno do nosso Senhor, querido. E Paulo está aqui esclarecendo um equívoco, um erro para eles, dizendo não, queridos, aqueles que dormiram no Senhor serão ressuscitados por Ele na sua volta, queridos. E isso é muito importante, porque a ressurreição de Cristo, ela é o fundamento da esperança, é a âncora da nossa alma para os nossos dias, igreja. Nós vivemos um tempo, sim, de luto na nossa nação, no nosso país, como comunidade, né, como igreja. Perdemos recentemente um irmão muito amado, que Deus desde já abençoe, sua esposa, suas filhas, né, todos nós temos enfrentado ou conhecemos alguém que tem enfrentado essa situação, né, como eu mesmo enfrentei ano passado, ainda enfrento essa situação. Então me sensibilizo, né? Desde já desejo o consolo do Senhor para cada um de nós, né? Para cada um de nossos familiares e amigos, queridos. Mas, queridos, a nossa esperança ela não é só para essa vida. Tanto que o apóstolo Paulo, falando da ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala, olha, nós somos pobres se a nossa esperança for só para essa vida, né? Se Cristo não ressuscitou, qual que é a nossa esperança, queridos? Mas não, Cristo ressuscitou, isso é um fato certo na história da humanidade. Por mais que alguns não creiam nisso, vão dizer que não, nós temos aqui a Bíblia, que é ali o nosso instrumento da verdade, né? A nossa orientação, nosso manual de fé que nos afirma que Cristo ressuscitou naquele domingo de manhã, né, que quando as mulheres chegaram ali no sepulcro, eles já não estavam mais lá, né, porque ele havia ressuscitado. Tanto que a passagem do Evangelho de Lucas, né, vai dizer para nós, olha, por que vocês procuram, né, entre os mortos aquele que está vivo, que era Cristo Jesus? E porque Cristo venceu a morte, queridos, todos nós que estamos em Cristo também iremos vencer. Então a ressurreição para a vida ela é uma realidade, queridos, para todos aqueles que dormiram no Senhor, que dormiram em Cristo. Então há uma certeza de um reencontro, queridos. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui nesse século de tensão. Sabemos que existe uma promessa de um reino onde todos nós vamos morar, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram no Senhor, né, onde não vai haver dor, tristeza, angústia, aflição, nem lágrimas. Mas por enquanto estamos aqui nesse mundo e Jesus falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Então as aflições elas fazem parte, queridos, desse mundo, né? Essa praga que nós estamos enfrentando, né? A peste, que é o Covid, assim como doenças e outros milhares de tipos de patologia que atinge a humanidade.
Aí você fala, Emerson, quando tudo isso começou? Querido, segundo o relato, né, do livro que conta sobre a história da origem de todas as coisas, o livro de Gênesis, todos esses problemas, esse caos, as doenças, ela teve origem na queda da humanidade. Está ali relatada no capítulo 3 de Gênesis. Adão e Eva foram criados de maneira perfeita, né, com total plenitude de vida, de harmonia, de paz, mas infelizmente o tentador apareceu até eles e os levou, os induziu, né, a pecar contra o Senhor, a transgredir ali uma lei que o Senhor tinha estabelecido. Então a morte entrou em nosso meio, queridos irmãos, e desde então, daquela época, existe as doenças, existe a violência, e é certo de que nesse mundo todos nós um dia iremos morrer. Por isso que é muito importante as decisões que nós tomamos aqui em vida, porque elas irão definir onde nós iremos passar a nossa eternidade. E a principal dela é reconhecer que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador de nossa vida, das nossas vidas. Se você já fez isso, eu creio que a maioria que está me ouvindo aqui, sim, amém. Mas se você está me ouvindo e você nunca fez essa decisão, nunca é tarde. Queridos, mas então a Bíblia ela relata isso em Gênesis, que as doenças, né, a morte entrou no mundo, todo esse caos, essa disfunção na humanidade, de maneira que no Antigo Testamento você vai perceber Deus intervendo, né, ali na história da humanidade, justamente para cuidar, para essa humanidade não se destruir, chamando ali, poupando Noé, né, e sua família, chamando um homem como Abraão, para que através dele criasse uma nação, tivesse origem uma nação, que adorasse ao Senhor e pudesse ensinar, falar do Senhor para todas as nações da terra, e para que também através dessa nação viesse o Messias, o Cristo, a qual eu e você cremos nos dias de hoje. Conhecemos um dia porque esse evangelho chegou até nós. Glória a Deus por isso. Então, queridos, somente Jesus pode trazer cura para o maior problema da humanidade, que é o pecado. Né? E ele não só traz essa cura para a nossa alma agora, mas ele traz essa cura para que nós possamos passar a viver a eternidade com ele, queridos. Então, o apóstolo Paulo está aqui escrevendo justamente para trazer consolo e esperança. Olha, os irmãos que partiram, eles irão estar conosco naquele dia, eles irão também ressurgir no encontro com o Senhor nos ares, na segunda volta de Cristo. Se você quiser depois ler um pouquinho melhor aí na sua casa, tanto o livro de 1 Tessalonicenses quanto 2 Tessalonicenses, fala ali, Paulo fala um pouco da segunda volta do Senhor, queridos. E um outro ponto que eu queria aqui, um outro texto que eu queria ler, que é bem conhecido de vocês, é o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 11 também, que tem aqui uma declaração do nosso Senhor, né? Algo ali, uma palavra, uma afirmação feita por nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 11 de João é o famoso capítulo que relata a história da ressurreição de Lázaro, né? Do encontro ali de Jesus com a família de Lázaro, e Deus, através de Cristo Jesus, o seu Espírito Santo, trazendo aquele homem que estava morto 4 dias à vida novamente. Queridos, o versículo 25 e 26 diz assim: Jesus declarou, no Evangelho de João, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele, no 26, que vive e crê em mim, jamais morrerá, queridos. Olha que promessa maravilhosa, queridos. Então existe uma continuidade, né? Aqui não é o fim para nós, né? A morte é só uma passagem para aqueles que estão no Senhor. A morte é só uma passagem, ela não pode deter a nossa vida, porque na cruz Cristo esmagou a morte. Lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que a morte foi tragada pela vitória de Cristo na cruz. Isso é algo maravilhoso, queridos, é algo para a gente celebrar. Eu tenho refletido muito desde esse último final de semana anterior, que foi o da Páscoa, que nós celebramos ali a ressurreição de Cristo, né? Lembramos os textos que falam daquela sexta-feira da crucificação, do sábado que foi aquele momento de espera, de expectativa do que iria acontecer, e daquele domingo, né, maravilhoso, aquele domingo, aquele belo domingo de manhã onde nosso Senhor ressurgiu do túmulo, né?
e está agora assentado à direita de Deus Pai. Então essa é a promessa do Senhor, queridos. Esses são os textos que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, deixar. Sabe, queridos, que há uma esperança viva, e essa esperança ela deve ser esse motor que vai nos mover, que vai nos auxiliar. Você fala, Emerson, poxa, mas e o luto? Queridos, o luto ele existe, ele é real, ele faz parte da existência humana, né? Nós somos seres que amamos pessoas, nos apegamos e sentimos saudades dela, né? Nós não estamos preparados para isso. Mas o texto de Eclesiastes diz que há um tempo de nascer e há também um tempo de morrer. Deus ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Então vida e morte estão nas mãos do nosso Senhor, queridos. Cristo tem a chave, queridos, da vida e da morte. O nosso fôlego de vida está nas mãos do Senhor. Então se aprove a Deus recolher, né, os nossos irmãos amados no Senhor. Bendito seja o nome dele, como falou Jó. Bendito seja, ai de nós, igreja, amaldiçoar, blasfemar. Não, bendito seja o Senhor. Deus, obrigado pela vida dos nossos irmãos. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que nós podemos viver com eles e aprender com eles também, não é verdade, queridos? Quantas lembranças. Mas nós que estamos aqui devemos viver para a glória de Cristo Jesus. Por isso, como o pastor Wagner pregou no velório nessa sexta-feira, não desperdice seu tempo, queridos, com coisas fútil, né? Com coisas que ali não tem utilidade nenhuma. Não desperdice. Se você precisa se consertar com alguém do seu lado, da sua família, ou algum amigo do seu trabalho, ou alguém da sua vizinhança, queridos, não perca tempo, queridos. Nós, como o pastor pregou lá na sexta-feira, temos facilidade às vezes para quebrar coisas, né? Quebrar relacionamentos, mas temos dificuldade às vezes para consertar. É importante, queridos, no Senhor. É muito importante para a maturidade espiritual a gente aprender, queridos, a perdoar. A aprender também a pedir perdão. Sabe, não viva debaixo de nenhum jugo, de nenhum ressentimento. Isso só faz mal para a tua alma, queridos. Perdoa, sabe, seja livre no Senhor, sabe, tenha uma vida plena. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida, né? Direção, verdade que é aquela segurança para você não cair, nenhum engano das filosofias atuais, do humanismo, manter os seus olhos fitos no Senhor. E vida é essa vida plena, queridos, essa vida da alma, essa vida que nós sentimos paz mesmo em meio à guerra. Eu quero aqui relembrar mais uma vez a igreja, o exemplo de Paulo e Silas na prisão. Queridos, a prisão não é um lugar legal para ninguém, e eles estavam presos de maneira injusta por causa simplesmente de pregar o evangelho, tinham sido maltratados. Mas o texto de Atos diz que enquanto eles estavam ali, né, por volta da meia-noite, eles estavam louvando e adorando ao Senhor, queridos. Olha que coisa linda. A alegria deles não dependia da circunstância. Seremos pobres espiritualmente se a nossa alegria, se a nossa vida de fé no sobrenatural depender das circunstâncias, se as coisas aqui na terra estão indo bem ou não, queridos. Porque, como eu já falei uma vez para vocês, se eles fossem esperar ter alegria para pregar o evangelho, se os primeiros missionários, né, os primeiros homens e mulheres de Deus, fossem esperar ter algum conforto, essa palavra nunca teria chegado a mim e a você nessa noite, nesse dia, igreja. Alguém pagou um preço, queridos, mas porque eles tinham a sua alegria no Senhor. Sabe, que o Espírito Santo nos dê graça e consolo, que possamos ter essa esperança viva no Senhor, de que assim como Ele venceu, nós também iremos vencer e apoiar um outro nesse momento. Como eu falei, não somos uma igreja perfeita, mas Deus escolheu chamar pessoas imperfeitas, como eu e você, para lapidar, né, o carpinteiro de Nazaré, esculpir o nosso coração, para que possamos então ser ali um pouco mais parecido com o Senhor, né? Ter um coração um pouco mais parecido com o de Cristo, podendo assim fazer a oração de Davi naquele salmo, Senhor, dai-me um coração igual ao teu. Então que Cristo guarde, queridos, o meu e o teu coração. E o último ponto, para encerrar aqui, eu queria ler um texto de Salmos, um texto bastante conhecido, Salmo 84, versículo 5 e 6, queridos, um texto bastante conhecido. Salmo 84, versículos 5 e 6. Bem-aventurado os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados.
Passando pelo vale de Baca ou pelo vale árido, fazem dele um manancial, a primeira chuva o cobre de bênçãos. Passando pelo vale do choro, vale árido, fazem dele um manancial e a primeira chuva o cobre de bênção, queridos. Que coisa linda! Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Queridos, aqui é algo maravilhoso. O que ele está querendo dizer aqui, o salmista, né? Bem-aventurado o homem e a mulher cujo coração encontra o caminho da adoração, o caminho da entrega, né? Aqui naquela época para eles era a peregrinação até Sião, Jerusalém, para estar ali no templo, junto como comunidade, adorar. A palavra de Deus está dizendo, olha, bem-aventurado o homem e mulher que deseja essa adoração, que deseja estar junto com o povo do Senhor para engrandecer o nome dele, para dar bom testemunho para as nações. Não mau testemunho, queridos, já estamos cheios, estamos fartos disso, mas bons testemunho como comunidade na fé. Bem-aventurado esse homem, essa mulher, né, que tem esse caminho ali aplanado pelo Senhor, porque passando pelo vale de Baca, e aqui algumas traduções vão estar vale árido, né, ou essa palavra pode significar um vale de lágrimas, de choro, dependendo da sua tradução, né, ou seja, quando tiver ali naquele momento de tristeza, eles vão fazer dele um manancial, e as primeiras chuvas, né, vão cobrir eles de bênção. Queridos, Deus está conosco na tribulação, no luto, na adversidade. Deus está conosco nessa pandemia. Queridos, e Deus é poderoso para fazer fluir essa chuva, esse manancial de vida que é o Espírito de Deus habitando em nós, gerando comunhão com Cristo. Queridos, aquele que tem o Senhor é feliz, né? Aquele que tem Cristo, Ele é a nossa fonte. Então que o Senhor seja a tua fonte, queridos, que o Senhor seja a minha fonte nesses dias. Tá joia? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por prestar atenção na palavra, que o Senhor te abençoe. Saiba, aproveite essa semana para ler a palavra, para ter comunhão com o Senhor. Se você tem perdido seu tempo com muitas coisas, com trabalho, entretenimento, e menos com o Senhor, queridos, é sinal que algo não está sendo prioridade, sabe? Lute por isso. Se é algo que vale a pena lutar, lute por sua comunhão com o Senhor. Lute para que haja um culto no seu lar, meus irmãos. Sabe, eu quero desafiar você que é membro da Igreja Batista de Vila Joque, sabe? Faça um culto, pelo menos semanal, junto com sua esposa, o seu marido, para aqueles que têm filhos junto com os filhos, ou os netos, né? Ou agregados, alguns têm ali algumas pessoas agregadas, sabe? Faz isso. Às vezes gastamos tempo com festa, não estou dizendo que essas coisas são erradas, gastamos tempo na frente da televisão, mas não gastamos tempo ali muitas vezes ensinando a nossa família o temor ao Senhor, sabe, ensinando nossas crianças, nossos pequeninos, tão bom, queridos, sabe, leia um texto, não precisa ser teólogo, você não precisa ser pastor, é só você abrir a Bíblia e ler ali uma passagem, leia algo sobre a ressurreição, leia a palavra que tem sido pregado na sua igreja, pelos pastores, leia, aproveite, quero desafiar você que tem deixado de repente isso de lado, negligenciado até mesmo algo que o Senhor colocou no teu coração. Querido, sirva o Senhor, sirva a sua família, sirva o corpo de Cristo, seja como Cristo foi, porque assim nós devemos ser. Ele é o nosso maior exemplo, né? Cristo é o nosso alvo a ser seguido. Amém? Deus abençoe, igreja, uma ótima semana a todos, graça e paz, que o Senhor esteja trazendo cura a nossas vidas nesses dias, seja ela emocional, física, espiritual, que o Espírito do Senhor possa estar trabalhando, que a bênção do Senhor seja sobre ti e sobre a tua casa. Em nome de Jesus, amém. Uma ótima noite a todos, graça e paz.